Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de Deus. Precisamos compreender o testemunho de João e, assim como ele, devemos agir por fé, pois seu testemunho não tem nada diferente disto. Ele fala isto em João, no capítulo 1, verso 33 e 4, diz assim: João falando, eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O que acontece na vida de João? João está pregando no deserto, sabia, falava acerca de arrependimento, preparando o caminho do Senhor. Parece loucura, mas o que ele fez é o que nós temos que fazer. Muitas vezes nós queremos provas, queremos coisas cabais que realmente revelam aquilo que nós cremos, mas isso não é a nossa vida. Não é assim que nós vivemos. Nós vivemos porque cremos, porque acreditamos, porque confiamos nas palavras proferidas por Cristo. E ele tinha um testemunho de Deus, que sobre aquele a quem pousasse a questão de falar que pousasse o Espírito, na realidade veio na forma de pomba, logo depois do batismo, aquele era o enviado. E nós precisamos entender. O ministério de João começa bem antes, pregando no deserto acerca de arrependimento, preparando o caminho para o Senhor. E nós? Nós temos um desafio muito maior. Embora condições e estarmos muito mais bem preparados do que João Batista, porque temos muito mais do que ele e recebemos muito mais do que ele. Não temos outra maneira de viver que não seja da mesma maneira, debaixo da vontade de Deus. E precisamos entender isso. Como nós fazemos isso? Como nós revelamos o reino, como pregamos acerca do reino, como anunciamos o Cristo, o Filho de Deus. Nós anunciamos pela maneira como nós vivemos. Não se trata simplesmente de falar de arrependimento, de conversão, de que Jesus é o Senhor, o Salvador. Mas precisamos viver isso. Este é o testemunho que temos que dar. Nós fomos feitos à imagem do Filho, nós recebemos um novo coração, fomos capacitados, fomos habilitados. O Espírito Santo derramou em nós da vida de Deus, derramou da graça de Deus, concedeu-nos o poder, a autoridade para vivermos como filhos de Deus neste mundo. E nós precisamos caminhar essa jornada de amadurecimento, de crescimento, para sermos a expressão plena de Cristo neste mundo. Por isso, ser discípulo de Jesus envolve um aspecto fundamental, que é o negar a si mesmo, que é o morrer para si mesmo, para vivermos para Deus. Por que é importante entendermos isso? A questão do que está se tratando é: vamos viver segundo o pensamento natural ou segundo o pensamento espiritual, o pensamento divino, aquele que provém de Deus, aquele pensamento e entendimento na forma e na maneira de viver que é semelhante a Deus? Paulo, escrevendo em sua carta aos Efésios, ele fala que nós precisamos ser imitadores de Deus. Imitadores como filhos amados. O que nós precisamos entender é que nós fomos capacitados, habilitados. Ele nos fez uma nova criatura para vivermos neste mundo como um filho de Deus, revelando, manifestando Cristo por meio das obras que nós realizamos, e precisamos entender que as obras que nós realizamos falam acerca de Cristo. Tem que revelar Cristo ao mundo, manifestar a bondade de Deus, a benignidade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E precisamos crescer nisso. Nós não temos opção, não existe outra maneira de viver. Vivemos por fé, sim, e viver por fé é viver por aquilo que são as promessas de Deus acerca das nossas vidas. Ele deixa muito claro. Jesus ensinou de maneira muito clara.
que nós teríamos da sua vida, que seríamos capacitados, que receberíamos o Espírito Santo que nos conduziria na vontade, nos ensinaria sobre a vontade, mas que nós, tendo o entendimento de quem nós somos em Deus, nós rejeitaríamos a maneira de pensar deste mundo, não nos submetendo ao pensamento natural, não andando como escravos do pecado, mas agora como servos da justiça, para revelar Deus ao mundo. E revelamos o Pai quando nós andamos como Cristo, fazendo da nossa vida a verdadeira oferta, no intuito, no propósito de fazer Ele conhecido, para que as pessoas, conhecendo, compreendendo a sua vontade, possam viver de maneira que agrada a Deus. Esse é o testemunho que devemos de dar. Esse é o testemunho que precisamos proclamar, falar e viver desta maneira, manifestando Deus, revelando o Pai ao mundo por meio das nossas obras. Não existe outra maneira, não existe outra forma de vivermos neste mundo que não expressando o Pai, revelando o Pai ao mundo. A gente precisa crescer, amadurecer, compreender a vontade do Pai e sermos instrumento da sua justiça neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender a vontade do Pai e nos submetermos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.